Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui a nossa mais uma aula nossa da disciplina de gestão territorial, geodireito e inteligência geográfica, aqui nessa combinação de cursos aqui da graduação da FGV. Então, hoje a gente conta com a palestra do professor Rafael Sanzio, eu já vou apresentá-lo a vocês aqui, tá? Enquanto eu falo um pouquinho para ele e para o professor Ujeda sobre quem são vocês, o Geda já esteve conosco aqui na semana passada, inclusive, eu vou pedir para quem puder, além do André, ligar a câmera aqui, para que o Rafael conheça vocês, né? Eu já vi vocês, mas não com tanta frequência como eu gostaria, porque vocês não gostam de ligar a câmera, né? Mas quem puder, liga a câmera aqui, tá? Eu sei que se eu falasse assim, vale um ponto na média, eu ia ter 100% das câmeras ligadas, mas vai que vale, né? 100% na boa vontade do professor, e daí isso pode ser útil para vocês. A Alice já ligou também, Cauê. Tudo bem? Vão ligando aqui, pessoal. Nós estamos aqui, Rafael, com alunos de administração pública, administração de empresas, aqui da FGV de São Paulo, da EASP, a Escola de Administração de São Paulo, também com alunos de administração da EBAP, do nosso curso de administração da FGV do Rio, e alunos do curso de Direito da FGV de São Paulo. Então, essa é a mistura boa que a gente tem aqui. A maioria deles está em mais ou menos da metade para frente do curso, né? Eles estão vendo aqui, tendo conversas comigo e semana passada com o Geda, envolvendo uma parte mais instrumental, né? Como é que é essa coisa do GEL, onde tem dados, o que eu faço, como é que eu junto, integro, pô, que legal saber que tem um dado lá no IBGE, no Ministério da Saúde, do Trabalho, sei lá, e junta e produz uma análise. Então, isso é grande parte do projeto deles aqui, né? E uma outra perspectiva, que é essa coisa de olhar para o território sobre o âmbito do direito. E é por isso que a gente teve uma aula semana passada com o Geda, e eu vou ter uma outra aula sensacional hoje aqui contigo, tá? Professor Rafael Sanzio, eu vou trazer para a tela aqui para vocês uma... primeiro só situar para a turma aqui. Ó, pessoal, estamos aqui, né, na nossa 7ª aula, hoje com a palestra que o professor Rafael vai dar sobre... Tem até um tema super interessante, o Brasil africano e o geodireito, então, em cima disso que ele vai falar, tá? Hoje a gente tem a entrega daquela tarefa anterior, andei até conversando com vocês aí por e-mail ao longo desses últimos dias, tá? Então, a gente não vai falar especificamente sobre esse tema aqui na aula de hoje, mas quem quiser depois conversa comigo. Na aula que vem, na véspera, depois de um recesso maior que a gente vai ter, a gente vai começar a falar de estatística espacial e já vai discutir os trabalhos em grupo mais especificamente, né? No dia 25 de outubro já está confirmada a palestra do professor Flávio Iuassa, viu, Geda? Conseguimos o Iuassa para falar sobre Smart Cities, talvez seja a maior referência nacional para falar sobre Smart Cities, sobre o aspecto da questão da geografia, tá? Enfim, só para vocês não perderem no radar aqui a nossa agenda, tá? Bom, Rafael já está aqui, tá? A palestra de hoje, a gente conta com o professor Rafael Sanzio, está aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui na tela, porque eu tive que resumir isso aqui, porque ele fez tanta coisa na vida aqui que nem cabia no slide, tá? E o Luiz Ujeda, que está aqui conosco, ele foi orientando do professor Rafael. Então, eu vou querer passar a palavra aqui para o Ujeda apresentar o Rafael para vocês aqui. Por favor, Ujeda. Consegue ligar aí? Consigo. Me enrolei aqui por causa da tela, mas o professor é uma grande referência, e tenho o privilégio de contá-lo como um grande amigo também. Você sabe que uma vez orientador, nunca deixa de ser orientador, né? É orientador o resto da vida. Isso é verdade. E eu tenho essa honra de ter essa relação com o professor Rafael, que muito me ensinou, que tem uma escola completamente ímpar, né? Que ele traçou. Ele é professor titular atualmente da Faculdade de Geografia da Universidade de Brasília. Salvo engano, é o único professor titular afrodescendente da UNB nesse momento.
o que já diz muita coisa, tem uma trajetória ímpar, né? Se graduou em Geografia na Federal da Bahia. Ele é mestre em Planejamento Urbano pela FAO da UNB, doutorou-se na Poli, né? na USP, e tem um pós-doutorado no Museu Real da África Central, na Bélgica, que ele pode contar muitas histórias sobre essa experiência. Inclusive, ele não gosta quando eu falo assim, porque parece que é muita coisa, e realmente o é. Né? Ele foi, inclusive, condecorado pelo rei belga como uma das grandes referências em estudos africanos, no caso dele, no pós-doutorado que ele fez na África, por conta do Congo belga, né, e de toda a diáspora que ocorreu no continente para o continente americano. Então, ele, reputo que é a maior autoridade sobre a diáspora africana no Brasil. Né? Geralmente, a gente gosta de estar no Brasil e falar, eu sou descendente de português, eu sou de espanhol, de italiano, de alemão, aquela coisa toda. Mas geralmente os africanos não sabem as raízes, né? Eles têm muita dificuldade para dizer, eu sou de tal etnia, eu vim de tal lugar, de outro lugar, exatamente por conta dessa invisibilidade que ocorreu por conta dos registros públicos, porque os africanos não vieram para o Brasil exatamente por livre e espontânea vontade. E a confluência do geodireito com o professor foi exatamente cuidar dos dados oficiais, ou seja, como é que a gente olha o dado afro e o torna oficial, prefeito quilombola, ou prefeito indígena, ou para a questão da religião, minorias étnicas, né? Ou seja, o que é o dado oficial? O que a Fundação Palmares está fazendo ou deixando de fazer? Porque isso se replica em todo o resto. Né? Então, foi por aí que a gente criou uma sinergia muito bacana, e conseguiu aprofundar diversas narrativas, diversos discursos, e que eu tenho certeza que tem gerado frutos cada vez mais produtivos e ricos. Então, é uma honra para mim acompanhar aqui o professor, né, encontrá-lo mais uma vez, né, nesses caminhos da vida e aprender mais um pouquinho com seus ensinamentos. Tá muito bom, Geda. E olha, só reforço as palavras do Rafael. Na semana passada, a gente teve a oportunidade de ouvir o Geda. Ele falou com bastante propriedade, né, como é que foi a dificuldade na época da escravidão em voga no Brasil, de você não fazer os registros demográficos de acordo, porque a população era uma mercadoria, não era uma população de fato. Então, esses registros se tornaram invisíveis, né? Então, ainda bem que a gente evoluiu no mundo, mas precisa evoluir muito mais. E agora eu passo a palavra para o Rafael. Rafael, sinta-se à vontade aqui, o palco é seu, pode provocar a turma aqui, a gente vai até 12h30, 12h40, do jeito que você quiser, tá? Você pode usar uns slides, você pode conversar com a turma. Agora é contigo. Mais uma vez, muito obrigado, aqui em nome da Fundação Getúlio Vargas. Bem, tudo aqui ligado. Primeira coisa que eu vou pedir, a gente vai fazer uma combinação, uma só. Vamos se ver, todo mundo. Então, eu queria que todo mundo aparecesse aí, mostrasse os rostos, mostrasse as carinhas, para a gente se olhar, aproveitar essa tecnologia maravilhosa. Eu estou em Salvador nesse momento, trabalho em Brasília, mas eu estou conseguindo aqui, estou aqui uma semana, então consigo dar aula, consigo reunir, consigo, então, assim, aproveitar isso tudo que o ciberespaço nos fornece e também se olhar, se ver. Né? Então, quem não está sendo visto, que se veja, até porque essa conversa minha tem a ver com isso, com visibilidade, que a gente consiga se olhar. É um prazer grandioso estar aqui, um prazer grandioso, e eu gosto da academia, porque dentro dos grandes movimentos da academia é o seguinte, estamos sempre estudando, estamos sempre aprendendo, estamos sempre com a possibilidade de reciclar. A partir de quê? Desse barato, que é dar uma aula ou passar uma mensagem e receber também a aula. Então, isso que o professor Eduardo, o professor Geda, porque ele é também um professor, é um bom técnico, é um bom advogado, é um bom geógrafo, e eu vejo muito bem isso, esse professor que tem dentro dele e que tem essa possibilidade que, desde o início, me traz comunicar algo, ou uma mensagem, ou um caminho de vida existencial, um caminho profissional que a educação possibilita.
Então, eu gosto muito desse movimento da academia de sair. Sair de casa, sair da sala, sair do laboratório, sair da pesquisa fechada lá, porque a universidade é muito hermética. Vocês estão numa universidade que já é mais aberta, a universidade pública é hermética, porque ela é clássica. A Universidade do Brasil tem 100 e poucos anos, no máximo. Algumas 100, outras estão fazendo aniversário agora. Universidades antigas, como a Bahia, vão fazer 70 anos agora. Então, quer dizer, nós estamos... Tem muita coisa recente, e o jeitão de trabalhar, o jeitão de comunicar, é um desafio. E essa tecnologia é maravilhosa, eu acho. Tem muito problema, mas também tem muita solução. Então, o primeiro passo aqui é isso, essa mensagem da gente se ver. Uma segunda coisa é agradecer ao professor Eduardo pelo convite, à Fundação Getúlio Vargas, agradecer ao Luiz pela presença. O Luiz é um parceiro. E parceria se constrói, não vem de graça. Então, como irmandades, você não escolhe o vizinho. Então, você tem que tentar tratar, pelo menos, com educação para o seu vizinho. Porque o vizinho você escolhe. Não. Se aquele vizinho acontece desse jeito, seja numa casa, seja em um apartamento, seja onde for, é porque relações de convivência, de cidadania, precisam ser trabalhadas. Se tem um muro, e tem uma fronteira, e tem conflito, aí já é espacial. Aí já tem a ver com isso aqui que a gente vai falar. Então, tem dimensões na vida que requerem sempre parcerias com gradiente diferente. Então, voltando ao Luiz, é um parceiro, é um presente desses últimos anos, ele chegou para estudar, é isso, como muitos paulistas e muitas paulistas focados. E isso, para mim, é muito interessante, isso é muito bom. Por quê? Porque caminha. A gente vai falar sobre isso também, o seguinte, quando embaça, o que acontece? Nós vamos começar a trabalhar. Isso aqui é um trabalho. É um ponto de trabalho. Então, vou pedir que vocês se posicionem bem aí. Tire os sapatos. Posse os pés no chão. Posse os pés no chão. Eu vou abrir aqui uma pequena apresentaçãozinha. Você vai tirar o seu sapato. Posicionar a sua coluna ereta. Ereta. Sua coluna ereta, seus pés plantados no chão, isso quer dizer que você está com tua raiz. Aconteceu aqui alguma coisa, está tudo certo. Parecia que deu um branco, mas voltou. Agora estamos vendo. Está vendo? Ótimo. Nós vamos dar uma respirada juntos. Olhe com os olhos bem abertos. Olha como é que se respira. Vamos respirar todos juntos. Dentro dos seus pés. Dentro do seu corpo. Respire com a natureza. Observe o seu corpo. Vá fechando os seus olhos devagar. Continue essa respiração. Onde o corpo dói, onde o corpo fica tenso. Deixa essa tensão ir. Eleve sua mão no seu peito. Diga para você mesmo: eu estou no meu aqui e agora. Ainda com os olhos fechados, você repete mais uma vez: eu estou no meu aqui e agora. E aí, devagar,
Você vai voltando aqui. E eu vou pedir que você se sinta presente, esteja presente. Você está no meu, no seu, no nosso, aqui e agora. Estou tentando abrir aqui o chat. Ele abriu. Eu vou botar um link. Nesse link, vocês vão abrir aqui, nessa parte de um portal. E aqui tem o quê? Uma mandala. Esse portalzinho aí, professor Eduardo, eu abri para essa conversa. Ela está aqui, ó, né? A Fundação Getúlio Vargas, eu abri diante de outras palestras, e aí eu clico aqui, tem o quê para vocês? Essa mandala, abram aí, é um presente. Vocês vão imprimir essa mandala e vão lembrar do dia de hoje, sempre que vocês olharem para essa mandala. Vão escolher uma cor. Ao longo dessa fala, vocês vão ver cores. Que cor teria essa mandala? E ela tem uma mensagem para vocês. A disciplina me ajuda a concretizar os meus projetos. Isso é muito importante. Na idade que vocês estão, no que vocês estão, no momento, concretizar os seus projetos. Concretizar as suas possibilidades. Então, a gente abre esse curso com essa mandala e, nesse mesmo link aí, vocês têm o quê? A gente vai pendurar essa palestra depois, mas nós vamos ter aí também o quê? Uma bibliografia que vocês podem consultar, tem vários textos. Tem um texto de apoio básico. Rafael, acho que não veio o link no chat que você falou. Perdão, não foi o link. Você mandou para alguém. Não foi o link, que é o que a gente resolve isso acontecer agora. Nesse chat do Zoom, às vezes. Resolvemos isso agora. Vamos ver. Ctrl+C, Ctrl+V. Esse foi. Esse é o link onde tem o que é palestra, mandala, a palestra vai ter, tem um artigo de apoio, a bibliografia, e no segundo botão tem a mandala aí que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Vê se está tudo certo. Essa mandala, como falei, é um presente. Eu sinto que ela pode ser importante em um momento como esse, onde os projetos são extremamente importantes. Todo mundo tem projeto e precisamos concretizar, né? Nós vamos aqui, então, agora começar uma fala. Eu trouxe umas imagens, já vou projetar aqui para a gente trabalhar. Nós vamos falar de quê? Um pouco do Brasil africano e de referência do geodireito. Vocês já tiveram uma aula semana passada, a gente vai aqui só somar, botar mais um degrau nessa escada. Todos nós, existencialmente, temos uma escada pela frente. Como nós subimos, o ritmo que nós damos, a maneira como nós nos comportamos, isso depende de cada um, mas a escada está sempre disponível, e os degraus também. Então, entendam que isso aqui é só mais um degrau para vocês evoluírem um pouco nessa complexidade dessa disciplina. Ela é muito ampla. Eu sou Eduardo, muito feliz ao trazer uma disciplina com essa amplitude, né? Essa amplitude. Eu vou falar aqui um pouco de uma pesquisa grande chamada Projeto GeoAfro, Geografia Afro-Brasileira, que desenvolvemos, começou na Bahia, hoje ele está na UNB, e ele busca trabalhar o seguinte: qual é a geografia, qual é o espaço geográfico de matriz africana do Brasil? E a gente começa olhando essa fotografia aí. O que é essa foto? Olhem para ela. O que é que ela passa para vocês? Ela estava colorida, agora eu vejo o PB. Que informação ela passa a PB? Aí eu vejo, se eu deixar ela mais opaca, o que ela me traz? Algo explícito, que é desigualdade espacial. Quando eu falo de desigualdade espacial, eu estou falando de que deve ter o quê? Uma fronteira
rígida, como no Brasil. Fronteiras rígidas e bem definidas entre igualdade e desigualdade. Isso é bem explícito. Entre o que a gente chama aqui de territórios. Território tem identidade, tem pertencimento, tem sentimento, tem força. Então, territórios distintos. Aqui eu poderia trazer vários conceitos geográficos, não é esse o momento, mas os conceitos geográficos nos ajudam a entender o quê? O espaço formal, o espaço informal, os dados sistematizados, os dados só com estimativas, e tem endereço ou não tem endereço, e vocês vejam como são distintos. Tem cartografia oficial, tem cartografia colaborativa. Então, a pergunta-chave básica que a gente vai nortear aqui é: por que e para que o Brasil contemporâneo continua forçando sua barra para não ver e nem dar lugar ao Brasil real? O que ele chama Brasil real? O Brasil daquela foto. Não é o Brasil da Esplanada do Ministério, nem é só o Jardim Paulista. O Brasil é muito mais que isso. Por que é importante a gente tratar desse tema? Porque o Brasil do agora, e se ele olhar para a África, a maior parte dos países desse momento contemporâneo do continente tem relação com o Brasil. Se olharmos para o nosso censo, a história do censo, o Luiz falou, o professor Eduardo falou. Se olharmos a evolução da população preta e da população parda, o Brasil se tornou pardo em menos de 100 anos. Isso precisa ver. Quem é que está por trás do pardo? Se olhar os indicadores desse país, pegamos aqui o DIEESE, sobre a questão de trabalho da população brasileira, todos os marcadores são abaixo da linha. Então, tem uma desigualdade, tem uma exclusão, tem uma violência. Quem é que está sendo preso? Quem está no presídio? Isso é um dado? Isso é notícia? Não precisa. Tem um Brasil violento, real, mas com quem? Com uma matriz étnica dominante. E aí a gente usa esse autor queniano que diz que o passado é a nossa fonte básica de inspiração. Então, a gente vai um pouco aqui no passado para poder a gente ter o quê? Algumas referências um pouco mais precisas, um pouco mais seguras. Por que esse processo se dá no Brasil com esse tamanho? E aí eu vou lá nesse mapa da diáspora, uma cartografia que me mostra que esse grande triângulo, que envolve o quê? Europa moderna. Que é a Europa moderna? A Constituição dos Estados. A França nem sempre foi daquele tamanho. A Grã-Bretanha, os Países Baixos, Portugal, Espanha. Tudo isso se formou quando? No século XV, XVI. É a base. E a África era o que? Era o epicentro do enriquecimento da Europa moderna. E o Brasil estava nesse triângulo, né, como uma colônia portuguesa. O pequeno depois virou, né, sabendo o que se tornou na história global. Botou o pé no mundo, a Península Ibérica. O Brasil se destaca nesse processo por quê? Porque foi quem mais importou forçosamente e constituiu o que a gente chama aqui de o quê? Escravismo industrial, que é um sistema econômico, um sistema político, um sistema jurídico, tem direitos. E é ideológico, que envolve educação, cultura e sociedade. Então, nós estamos diante de quê aí? Diante de um modelo secular de dominação territorial. A gente convive isso ainda na primeira metade do século XXI. Essa é uma cartografia feita na França no início do século XX, 1905, 1909, por aí, 1906. O que essa cartografia nos mostra? O Brasil exportador, agroexportador. Então, uma cartografia quase um cara de oficial, mas não foi feita no Brasil. Quem é que mais exporta? São Paulo, via Santos, Rio de Janeiro, via Porto do Rio e Salvador. São os grandes estados escravocratas do Brasil e que mais se enriqueceram. Minas Gerais também. Uma parte do que saía para São Paulo e pelo Rio vinha de Minas. Quais os produtos? Uns aqui é uma legenda qualitativa que se destaca o quê? O talhe da letra: diamante, ouro, café, tabaco, cacau. Eram as meninas dos olhos, vamos assim dizer, da produção. Então, aqui são um detalhe dessa cartografia oficial que tinha como fundo o quê? Economia, como hoje ainda. O que é que baliza o sistema escravocrata, o sistema, por exemplo, ainda no Brasil, de trabalhos análogos à escravidão? Economia, desmatamento, lavagens, destruição de territórios, mineração, sempre tem economia. Para entender porque o Brasil
tem essa historicidade, a gente tem que ir ali, onde? Na Ilha de São Tomé. Vamos lá no Golfo da Guiné. Essa é uma carta do século XV, XVI, que me diz o quê? Que o Golfo da Guiné, junto com as minas, a costa da mina, formou o quê? Uma linha onde o Golfo da Guiné vai ter a Ilha de São Tomé, que é nessa ilha que vai ter o quê? A semente muito bem plantada do que vai vir para o Brasil. Aqui eu tenho o quê? Uma cartografia antiga, e de Angola, ela, que me mostra o quê? Uma planície onde a cana-de-açúcar vai se desenvolver muito bem e os morros no centro, onde os quilombos vão se constituir como nunca se houve até então nesse processo de conflito. Europa moderna, África como epicentro e o Novo Mundo. O que é importante a gente notar? O que acontece com essa semente? Devido às similitudes de latitude, a gente está falando o quê? Golfo da Guiné, quando eu olho o Golfo da Guiné, linha do Equador, do outro lado está o Brasil. Linha do Equador, Amazônia, Nordeste, Brasil Central. Então, tem uma similitude de ambiente. Então, nós vamos ter aqui o modelo Casagrande-Senzala, que é o modelo básico de segregação socioespacial, vem daí. Ele tinha em São Tomé esse desenho. Outra coisa importante, o mulato, o pardo, a mulata. De onde é que vem isso? É uma invenção que foi feita também na Ilha de São Tomé e que vem para o Brasil. Uma outra coisa importante desse processo, estupro, né? Tem uma história forte de estupro de mulheres, que essa história do pardo tem esse trauma. O Brasil é um país pardo, tem que olhar para isso. Então, a nossa nação vai ter isso, junto com isso, os quilombos vão vir. Então, tem uma semente de processo do escravismo industrial que vem da ilha de São Tomé e que no Brasil vai encontrar terreno fértil para se desenvolver. E aí a gente vai o que aqui falar algumas coisas desse contexto, que são os paradoxos, que são as contradições da geopolítica de Estado escravocrata que vai se implementar, calcada, balizada, sustentada por um quadro de leis. O Luiz já deve ter falado algumas para vocês, a gente vai retomar algumas aqui que sentimos ser oportuno para poder estar contextualizado em um momento como esse. A Lei Feijó, 1831, inglês V. O que é isso? Lei para inglês ver. Tem quase 200 anos essa lei. É uma política de Estado da negligência e da invisibilidade das matrizes africanas e da escravidão. A escravidão foi legal pelo menos meio século no Brasil. O trabalho escravo existe no Brasil de forma sine qua non, é algo assustador. Por que o Ministério do Trabalho foi destruído? Isso é muito sério. Continua atual. A Lei 001, de 1837, tem quase o quê? 190 anos. Ela o quê? Diz que africanos, africanas e descendentes não podiam estudar na escola pública. Qual é a política de Estado? Impedir a educação e o não conhecimento de povos africanos e seus descendentes. Olha só, a Universidade de Brasília, ano passado, eu estava nessa comissão, estava discutindo cotas na pós-graduação ainda para populações de matrizes africanas e outras populações excluídas do Brasil. Está na ordem do dia, o Brasil continua com essa política de Estado. A Lei de Terras, em 1855, é uma lei que tem o quê? Quase 170 anos. Essa lei é a proibição para os africanos independentes também não terem lugar, não terem terra, não terem território. Política de Estado, formalização do não lugar da inexistência territorial. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque bate no cerne de qualquer ser humano, que nós, seres humanos, somos geográficos. Precisamos de um endereço, precisamos de um lugar, precisamos de um locus para a existência acontecer. Se eu não tenho isso, dá uma insegurança, isso é uma insegurança secular. Esse mapa você já deve ter visto, viram com o Luiz, que é um mapa de 1872, do censo, primeiro censo no Brasil. Aqui tem uma política de Estado. É esse censo que vai trazer o quê? Que vai revelar que 70% da população do Brasil, naquele momento, era também de africanos e descendentes. E isso, lógico, assustou a coroa, porque aí eles viram o quê? Gente, nós trouxemos a África para o Brasil. E agora? Criar o quê? Política de embranquecimento da população. E criam metas. Em 100 anos, a população do Brasil ser branca. Estamos perto disso, gente. A população parda assusta. Tá? A Lei Saraiva Cotagipe, 1888, imposição para analfabeto não votar. Quase 140 anos isso.
analfabetos não votaram. Não tem o quê? Espaço político. Não tem espaço na governança. Não tem espaço no ordenamento da estrutura social. É isso aí, para não ter. Olha o espaço das mulheres. Olha o espaço. Quantos afro-brasileiros, afro-brasileiras tem na Câmara de Deputados? Tem na Câmara de Vereadores? Em 1888, então nós temos 133 anos da Lei Áurea. O que é que essa lei significa, de fato, do ponto de vista dessas premissas, né, do direito legal? É o quê? Oficialização do racismo sistêmico. Lei da vadiagem, 1890. Essa lei é muito importante da gente entender. É a violência institucionalizada. Tem em torno de 130 anos. Qual é a política de Estado? Oficialização e naturalização do Estado policial brasileiro. Está na ordem do dia isso. Nunca se vendeu tanta arma. Precisamos ver para isso. Nunca existiram tantos afro-brasileiros e afro-brasileiras em presídios. A nação teve 7 constituições até agora. Algumas delas extremamente eugênicas, outras explicitamente racistas, outras omissões. Então, por exemplo, a palavra terra e território está desde a primeira Constituição, ou seja, essa expressão é importante. A palavra geografia, em 1946, aparece nessa Constituição. O quilombo, a palavra quilombo, que está aqui há 5 séculos, os quilombos veio com o quê? Com o primeiro processo diaspórico. A Casa Grande e a Senzala. Ela aparece só na Constituição de 1888, então tem que refletir. Tem aqui alguns estudantes de direito, precisamos olhar. Precisamos olhar para isso. É importante entender que eu volto àquele mapa para dizer os grandes estados que enriqueceram com a escravidão. São Paulo, Bahia, Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Sul. Grandes estados escravocratas da nação enriqueceram com isso. Eu estou colocando esse ponto porque mais à frente a gente vai lembrar desse mapa porque ele é importante. Alguns conceitos que se chocam, que são conflitantes nesse paradoxo do sistema escravista. Um deles é terra e território. Já falei um pouco aqui. Agora a gente vai olhar para isso de frente. No pensamento social dominante, a terra dos negros, dos afro-brasileiros, não é aqui. Deve ser em algum lugar da África, por isso tem que voltar. E não de um lugar aqui. Isso é sério. É algo muito profundo, mas está aí. E aí, um outro modelo é o quê? Manter a desigualdade. É a grande resposta disso tudo. Tem uma desigualdade em um sentido largo. É como um modelo de governança, é um modelo de manutenção do Estado, é um modelo de existência de nação. Se a gente olhar quem está excluído, qual é a matriz étnica dominante do não-lugar, que não tem endereço? Então, as minorias do Estado real segregador é, na verdade, o quê? As maiorias do território usado e da sociedade excludente. As mulheres são minoria? Não. Os afro-brasileiros e afro-brasileiras são minoria? Também não. Por que são taxados de minoria? Isso é uma treta da estatística. Uma treta do sistema dominante. Essa cartografia nos ajuda a entender isso. Do lado esquerdo, eu tenho o quê? O mapa da população preta do ano 2010, o último censo oficial que ocorreu. Do outro lado, eu tenho a população preta e parda. Então, quando eu junto preta e parda, eu vejo que é o Brasil real. Realmente é a maior parte. Mais de 50%. Quase 60% da população brasileira. Não vamos esquecer que lá em 1872 era 70%. Esse processo de embranquecimento já diluiu uma parte. Mas essa cartografia não nos deixa entender. Então, essa jogada do sistema de minoria, de maioria, a gente precisa olhar para isso também com um certo apreço e entender o dado. Aqui, o pardo. Quem está por trás do pardo? Essa é a população. Essa é a matriz étnica dominante. A Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, são estados significativamente pardos. Merecem ter atenção nisso, porque requer um olhar particular, porque é muito significativa a expressão da população. Por trás está a população que é de matriz africana, sobretudo. Esse gráfico é um gráfico qualitativo. Ele mostra um pouco o nível de resiliência do Brasil ao longo desses séculos de sistema escravocrata. Não houve flexibilidade.
nem no século XVI, nem no século XVII, nem no século XVIII, nem no século XIX. Agora, no século XX, parecia que ia ter no fim do século XX, não teve. No início do século XXI, aí parece que houve um sopro. Mas não. A gente está vendo, de novo, uma fragilidade e uma resiliência que parecia acontecer na nação, sobretudo para a governança desse componente que eu estou tratando aqui, de olhar o Brasil africano, de olhar o Brasil que não é minoria, que é maioria, olhar o Brasil, enfim, das mulheres, olhar o Brasil dos ciganos, olhar o Brasil dos povos originários, todos eles que não se sentem com lugar. Qual é a grande implicação disso tudo, desse Brasil com essa historicidade espacial? Um ordenamento do território precário, um ordenamento do território inconsistente, um ordenamento do território segregador, pouca abordagem estatística, pouca abordagem geográfica, políticas de Estado pontuais e cosméticas. A governança territorial ela não é explícita, ela é incremental, parece que apaga-se incêndios. São vários gargalos. Os professores de vocês, o Luiz, como o Eduardo, deve ter falado muito. Os gargalos, vários. Vamos lembrar aqui, principalmente, a regulação. Tem uma Constituição, a Constituição dá pistas, mas não é regulado, não é definido, não é posto em prática, não se dá um endereço certo. E, então, a gente vive um modelo dispersivo, na prática, de gestão das demandas geográficas, cartográficas, territoriais. Vai uma liderança quilombola, por exemplo, em Brasília, lá na esplanada dos ministérios, vai em vários ministérios distintos para resolver. Um resolve a questão fundiária, outra a questão da merenda escolar, outra a questão cultural, outra a questão da saúde. Quem segura a criança? Ninguém. Olha a custa de retalho da cartografia brasileira. São vários os exemplos. É uma maneira de governar. Isso é o quê? Alguém ganha com isso? Alguém perde com isso? A nação perde. O Rui Moreira diz: a geografia, no fundo, tornou-se o quê? Uma arma sofisticada de controle do espaço geográfico. Então, na verdade, não é que não tem geografia, tem uma geografia, mas a forma como ela é lidada, a forma como ela é tratada, a forma como ela é usada, a informação geográfica para manipulação da governança, por exemplo, o dado de desmatamento, então, isso é do agora. É o dado oficial. Vem da NASA ou é o nosso aqui? Do INPE? Esse é um fundo. Vamos lá. Um outro ponto importante, eu acho, que é que isso tudo gera, né? Vamos ainda falar aqui, sobretudo, do ordenamento do território. Uma miopia, uma paralisia secular do Brasil, no que se refere a o espaço social e territorial da nação. O que essa imagem nos mostra? Dois Brasis inicialmente focados, e eles vão se desfocando. Então, isso são vários segmentos que vivem isso. Não é só o Brasil africano, são vários outros. Tem uma certa miopia para enxergar o Brasil real. O Brasil que precisa de um outro tipo de gestão, de governança, de outro tipo de perspectiva. Vamos olhar esses dois mapas. Do lado esquerdo tem o quê? O Brasil colonial, suas regiões geoeconômicas. E essas regiões geoeconômicas são regiões que ainda, muitas delas, hoje ainda estão aí. Minas Gerais, Bahia, cacau, borracha, ouro, boi. Do outro lado está a estrutura da nossa população. Não precisa ser grande analista espacial, ver que os mapas têm similitudes, os espaços vagos, as estruturas de espaço. Então, tem uma nação brasileira que está um pouco congelada na estrutura colonial. Isso precisa ser olhado, seja eu administrador, seja eu advogado, seja eu profissional que for. Isso é uma questão da nação. Vamos dar um recorte aqui, falar um pouco da população quilombola.
Então, a gente olha aqui uma fotografia que é bem de estudo. As fotos são fantásticas. A foto antiga me traz o presente, a foto do agora me traz também para eu entender o agora. A fotografia, ela é fantástica. É uma família quilombola, os avós estão com os netos. Onde estão os pais? Na cidade grande, não tem escola, não tem emprego, não tem trabalho, não tem segurança. Então, no território quilombola, com suas matrizes tradicionais de sobrevivência, de resistência, ali tem uma carne seca, tem ecologia, o lugar que faz farinha, o lugar do bolo, o lugar de agregação, o pilão sagrado. Tudo isso está num sítio, num território, que é um território quilombola. Então, o território quilombola tem o quê? Ele está resistente aí pelo menos há 5 séculos. Então, tinha que olhar para isso com um pouco mais de perspectiva. Menos problema e mais solução. Por que é problema? Porque envolve o conceito terra-território. Eu olho aquele mapa, aquele primeiro que eu mostrei aqui. Então, é o mapa das regiões geoeconômicas. E eu boto os quilombos contemporâneos, que são mais de 6.000 territórios, nesse momento histórico. Então, eu vejo que onde tem quilombo agora, houveram regiões geoeconômicas coloniais imperiais. E eu olho no mapa da direita, um mapa quantitativo, que me diz que os quilombos não são poucos, são muitos. Então, eu olho o quê? O estado do Pará, o estado do Maranhão, o estado da Bahia, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro. São estados quilombolas. Como o Brasil trata isso? A Constituição de 1988, pela primeira vez apareceu o quilombo, apesar da Constituição, é tratado dessa forma. Mas, assim, apesar das agressões, tem brechas. Vamos falar só de problema. Brechas. Brecha nos sistemas que a gente pode usar. Com organização, com sabedoria, com metodologia. Vamos lá no Recôncavo da Bahia, Nazaré das Farinhas, um município antigo, interessante, tradicional, bem tradicional. Esse município faz uma farinha excelente. E vamos em um distrito dele. Vamos lá em Maragogi-Pinho. Você vê que para chegar até lá tem estrada, mas a base da circulação é o rio e a canoa. Esse é o padrão de ocupação do lugar. E a tradição da comunidade tradicional, a comunidade tradicional quilombola, é o quê? Fazer produtos de cerâmica. Então, tem toda uma maneira de fazer, uma maneira de cuidar, uma maneira de elaborar. O espaço onde é tirado o barro, a maneira como é tirada. E isso tudo traz o quê? Particularidades. Isso traz a maneira como é queimado o barro, o fogão. Não é um fogão, é um forno. Não é um fogão, é um forno. Então, tudo isso traz o quê? Uma coisa que a gente chama o quê? Tradição. Isso traz particularidades. Isso tudo é o quê? É um elemento para agregar valor. Quando a gente vai no supermercado e eu compro um azeite, ou compro uma massa, ou compro um vinho que tem um selo que agrega valor porque ele é chileno, porque ele é italiano, porque ele é português, eu estou trazendo uma ferramenta geográfica chamada indicação geográfica. O professor Eduardo, o professor Luiz aí deve ter comentado, ou vão comentar. Aqui é o capim dourado. O Brasil, o mundo todo conhece capim dourado. O capim dourado é um produto de um quilombo, mas o Vale do Jalapão é um vale quilombola no Tocantins. Mas ninguém fala que é de quilombo. Olha, teve presidente da República do Brasil que deu de presente, né? Isso é uma coisa diplomática já. Qual o presente? O capim dourado do Brasil. Bem, aqui está o quê? O capim dourado, o Maragogi-Pinho, as suas cerâmicas, a organização da comunidade. Então, se eu tenho um produto que é tradicional, que ele pode ser sistematizado, se eu tenho uma associação que exerce o quê? Uma organização comunitária para representatividade, eu posso o quê? Usar dispositivos que já estão aí. Precisam ser só ajustados para ter uma governança. O Brasil teve esse programa, ele não está totalmente apagado. Brasil Quilombola. O Brasil Quilombola surgiu em 2004, foi o quê? Um decreto, 2007, então não foi uma lei, então quer dizer, ele foi um decreto vulnerável. Mas ele prescindiu o quê? Inclusão produtiva e desenvolvimento local. Era pela uma Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, que também agora está aí meio de molho em um cantinho. Tinha um comitê gestor, isso é muito importante, porque dá uma governança mais larga. E tinha um selo que foi feito por uma portaria.
Então, tinha o selo quilombola, e nesse selo tinha o quê? Algumas ausências. Não tinha Ministério da Economia, não tinha Fundação Cultural Palmares, não tinha INPI, não tinha SEBRAE, não tem IBGE. Como é que esse selo vai dar certo? Não vai dar certo. Mas a gente pode fazer com que ele dê certo. Se eu pego, por exemplo, isso aí, que é do governo. SINAPI, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Essa é a cartografia do SINAPI. A Bahia é o estado que tem melhor isso implementado, plena. Tem alguns que são intermediárias. Por exemplo, os Mato Grosso, a Paraíba e só o Espírito Santo. Os outros são o quê? O básico. E alguns não têm. Então, grandes estados escravocratas, como Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, como não tem um sistema pleno de promoção da igualdade racial, Pernambuco, enriqueceram, Maranhão, Ceará, enriqueceram. Então, mostra o quê? Há o racismo estrutural e institucional do Brasil. Mas se eles contemplassem, seria diferente, porque a gente teria aqui uma porta concreta para políticas públicas, política de ordenamento, onde a questão quilombola poderiam estar aqui presente e ser da economia. O que é que eu falo? A Fundação Cultural Palmares tem um cadastro dos territórios quilombolas reconhecidos pela nação. Isso é oficial. Então, se eu pego a Fundação Cultural Palmares, esse mapa das bolinhas amarelas, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, cruza os estados que têm mais quilombo, por exemplo, deve ter SINAPI. Mas não porque o governador, a governadora quer ou não, é como uma prerrogativa, porque tem questão demográfica, tem questão estatística. Só 2% dos municípios brasileiros têm SINAPI. Isso é muito pouco. Nós temos 5.560 municípios, é muito. Então, esse selo quilombola pode ser uma grande solução. Você tem o quê? Um bom laudo territorial de valorização. Não é laudo antropológico, hein? É laudo territorial. Cartográfico, documentado. Aí, esse mapa oficial do IBGE, que tem as indicações geográficas, pode ter uma cartografia oficial de uma cartografia quilombola, que pode ter o quê? Esse selo quilombola, que não vai estar presente ainda nesse mapa, mas pode estar. É só o quê? Uma abertura real da governança oficial em sistematizar, em organizar órgãos, articular e possibilitar que, por exemplo, a gente vá ali na Tokstok comprar um presente para alguém e encontre um produto quilombola com suas referências, com seus símbolos, com a agregação do seu valor cultural, territorial, geográfico, paisagístico, enfim, histórico. Essa é a grande encruzilhada do Brasil. Contemplar o Brasil excluído real para as suas soluções. Então, quilombo é solução. Quilombo não é um problema para você. Os povos originários é solução para o Brasil, não é? Mas a questão territorial, a questão terra-território, esse conflito secular é um entrave nisso. Porque a mentalidade de que terra é poder, que é uma coisa colonial, é uma referência antiga, ela ainda tem muito eco na governança oficial e isso dificulta flexibilidades, dificulta resiliências. Essa é a cara do Brasil atual. Estamos olhando para isso. Essa é a nossa complexidade. Olhamos de frente para isso, para esse outro Brasil, esse Brasil excluído, esse Brasil incluído, o Brasil que tem dados, o Brasil que não tem dados. Olha o momento que estamos vivendo. Vocês estão vendo isso quase todo dia, não tenho dúvida que o professor Eduardo traz isso. É um momento máximo que estamos vivendo, em um pico, né? Um momento técnico-científico, que o mestre Newton Santos nos sinalizou, pelo menos há 20 anos atrás, que viveríamos isso. E estamos vivendo isso diariamente. Faz parte. Olha esse evento aqui, nada mais é do que isso. Só que, do ponto de vista geo, traz outros paradigmas. Não é só o território, o paradigma também são as pessoas. Tem uma outra geografia que já está. Como circulamos, como nos vemos, como nos identificamos. Então, isso tudo é do agora. Então, tem uma geografia do agora que ela ainda está sendo olhada muito pouco, porque ela é muito rápida. Está aí.
tá? A geografia e os espaços inteligentes, ou a geografia inteligente, ou a inteligência geográfica. Esse jogo de palavras dá o quê? Contexto diferente. O professor Eduardo deve brincar aí um pouco com isso, é uma brincadeira séria. Inteligência geográfica é uma coisa, geografia inteligente é outra, espaço geográfico inteligente e por aí vai. Então, a gente pergunta aqui, para provocar mais, qual é a agenda da geotecnologia no país para o antirracismo? É possível botar lá na Índia, Brasil, pendurar um conjunto de dados que o Brasil auxilia a uma política antirracista? É possível isso? A Índia quer? Como é que a geografia da nação mais africana do mundo, que é isso que nós somos, fora da África, pode colaborar para um novo projeto de nação brasileira? Não tem como. A questão étnico-racial, ela é hoje um dos pilares do próximo governo que pode vir por aí. A nossa perspectiva é que tem um Brasil africano, e tem outros Brasis também importantes, mas o Brasil africano precisa ser visto, ele precisa ser honrado, ele precisa ter lugar. Ou nós vamos continuar com esse conflito secular de 5 séculos. É o lugar. O quilombo é o quê? É um não lugar, mas ele é um fato. Foi no passado e continua em conflito até hoje. É uma história de 5 séculos. Então, isso é algo para a gente refletir. Como é administrar, como é exercer a profissão que eu quero, a profissão que for, com esse contexto, que ele é complexo, mas a gente consegue sistematizar para entender bem, nessa primeira metade do milênio que está aí. Esse é o desafio. É o desafio não só nosso aqui, professores, mas é o desafio, sobretudo, de vocês que estão aí, que vão criar caminhos, que vão exercer profissões, que vão criar perspectivas de solução e de indagações. Por que eu estou estudando isso? Por que eu estou fazendo isso? Para que é que serve isso? Se perguntar. Porque, nesse contexto, todos os brasileiros e todas as brasileiras são muito importantes. Nenhuma mais, nenhuma menos. Todos são importantes. É isso. Professor Eduardo, estou devolvendo aí a palavra para você, o Luiz. Trouxe mais provocações, porque é isso, né? As respostas, elas estão sendo construídas. Então, as indagações nos ajudam a avançar. É isso, gente. Sensacional, Rafael. Muito bom, muito bom. Ó, o pessoal aí aplaudindo aqui. O pessoal gosta de palminhas amarelas aqui, o senhor está percebendo, né? Então, muito bom. Parabéns mesmo.